Tá valendo, gravando. Minha internet tá um pouco ruim. Rafael, qualquer coisa, você manda mensagem aqui para mim, tá? Porque eu tô com medo de cair a qualquer momento aqui. Eu vou deixar até meu WhatsApp aberto, que aí qualquer coisa você manda, eu já vejo aqui e paro a aula. Não fico falando sozinho, tá bom? Pode deixar. Beleza, então vamos lá. Opa. Estão vendo minha tela de PowerPoint? Então, Bom, então vamos lá. Exercício 1, tá? Da aula de hoje. Bom, que a gente vai tratar hoje? Vamos pegar aqui o apontador a laser, tá? Determine o diagrama de força cortante momento fletor para essa viga aqui, ó. Uma viga de 3 metros, só que dessa vez ela é uma viga em balanço, né? Em que eu tenho o apoio não na extremidade, mas na parte central, atuando como uma viga em balanço, né? Esse carregamento ele é contínuo, com uma intensidade de 3 kN por metro. Objetivo: determinar o diagrama de força cortante momento fletor para vigas com carga pontual no meio do vão, né? Essa é uma forma em que a gente pode... Eu falo assim que é um carregamento, pode ser até um carregamento pontual, né? Igual que a gente vai ver depois para funções singulares, né? Que é o método mais fácil de você resolver esse tipo de questão, né? Mas eu quero resolver essa viga pelas relações diferenciais. Como que a gente atuaria? Bom, só lembrando uma coisa para vocês, né? Quando a gente vai aprender análise de diagrama de esforços internos, nós temos 3 técnicas. A de carregamento concentrado, a relações diferenciais, a primeira é por equilíbrio de forças, né? O segundo, ela é para... Como é que fala? Para relações diferenciais, que é carregamento contínuo, né? E a terceira são as funções singulares. Bom, no primeiro caso, a gente só pode atuar com ele se for em carregamentos pontuais. Você tem uma viga que tem só carregamento pontual. No segundo caso, a gente pode utilizar tanto para carregamento pontual como para carregamento distribuído, né? E o terceiro caso, que é as funções singulares, você pode utilizar ele é usado mais praticamente quando você tem carregamento misto, que é carregamento contínuo juntamente com carregamento pontual, tá? Bom, em termos de dificuldades, o equilíbrio de forças é o mais fácil. Em segundo lugar, vem relações diferenciais. Em terceiro, funções singulares, né? Só que, em termos de aplicabilidade, as funções singulares resolve os casos para carregamento contínuo e pontual e carregamento misto. As relações diferenciais resolvem problemas para carregamento pontual e carregamento contínuo, né? E, no caso do equilíbrio de força, só usa para carregamento pontual. Então, vejam que quanto mais você aumenta o grau de dificuldade, maior é a aplicabilidade deles. Então, se vocês aprenderem, por exemplo, a usar funções singulares, e eu só quero usar a função singular para qualquer caso para resolver meu problema, não tem problema nenhum em relação a isso, né? Só que a dificuldade é um pouco maior, tá bom? Então não quer dizer que eu dou um problema para vocês de carregamento pontual e você não queira resolver por funções singulares, está errado. Não, não está. É que você escolheu essa metodologia de análise, tá bom? Então, na hora de você resolver um problema, se o método for aplicável, não há problema nenhum de você selecionar ele para poder resolver o seu caso, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai começar a fazer uma análise de esforço interno numa viga é começar a determinar os esforços externos, né? Então, pegando aí a nossa viga, ela tem um carregamento contínuo,
ela tem que vou transformar em um carregamento equivalente, pontual, né? E nós temos duas forças verticais, que aqui eu chamei de ponto C e aqui de ponto B, FCY e FBY. E aqui nós temos uma carga na direção X, porque aqui eu tenho um apoio fixo. Bom, eu tenho uma distância do ponto A até o ponto de carregamento, que eu vou chamar de XAP, tá bom? Que vai ser importante para poder fazer os cálculos, principalmente dos esforços externos. Bom, a primeira coisa que eu tenho aí é que meu P equivalente vai ser o quê? Ômega L, tá? É a intensidade pelo comprimento em que ela atua. Nesse caso, nós temos uma força de 3 kN por metro durante 3 metros. Essa carga vai ser de 9 kN. Bom, qual que é essa distância XAP aqui? Para determinar qual que é o ponto de aplicação. Ele vai ser o comprimento da viga dividido por 2. Por quê? Porque é o formato de centroide de uma viga, de uma figura retangular. Nesse caso, vão ser 3 metros dividido por 2, vai ficar igual a 1,5 metro, tá ok? Bom, continuando aí, tá? Nós temos agora essa distância, essa é a nossa viga, né? Só que agora eu tenho essa distância XCP. O que é essa distância XCP? Ela é a distância entre a aplicação o apoio, né? Ao qual eu vou começar a fazer o meu momento de análise, até o carregamento P equivalente. Bom, nesse caso, aqui, né? Para saber quais são as reações de apoio, meu sistema de convenção é o quê? Para cima, para a direita em sentido horário, positivo. Bom, somatória de força em x igual a zero, não há nenhuma força, então o FCx é igual a zero no eixo horizontal. Somatória de força em y. Somatória de força em y eu tenho FCy menos P equivalente mais FBy. Bom, eu tenho duas incógnitas, que é o FCy e o FBy, e uma com valor que a gente calculou, tá? Dá para resolver? Não dá. Vou ter que apelar para mais uma equação, que nesse caso eu vou pegar o momento em C para poder analisar. Bom, essa distância aqui a gente já conhece, né? Como a gente sabe que aqui a aplicação da carga é de 1,5, né? E essa distância é de 1 metro, então nada mais que essa distância ser meio metro. Então, fazendo aqui, nós vamos ter dois momentos. Que momento que nós vamos ter a partir do ponto C? Nós temos um momento no ponto P, tá? Que nesse caso aqui, ó, ela tá. Vou pegar aqui, marca texto. Opa. Então ela tem aqui, ó, esse braço, né? Nós temos essa força com esse braço. Então esse momento aqui é positivo, que é o nosso MP, ok? Se eu pegar agora esse braço com essa força para cima, eu tenho um sentido anti-horário, que é o MB, tá? Então nós temos aqui dois momentos, um positivo e um negativo. Esse aqui, ele carrega os valores conhecidos e esse aqui carrega a incógnita FBY que eu quero determinar, tá? Então, nesse caso, fazendo aqui as contas, igualando MB com MP, nós temos que o FBY, que é FBY vezes a distância do ponto C até o ponto B, tá? Tem que ser igual ao P equivalente vezes a distância do ponto C até a carga aplicada. Substituindo aí os valores, 9 kN, meio metro e 2 metros, que é a distância entre o ponto C e o ponto B, o nosso FBY equivale a 2,25 kN. Para cima, porque o valor deu positivo, então o sentido que eu adotei está adequado. Substituindo aqui em cima, já que o FBY agora é conhecido, nós temos que o FCY equivale a 6,75 kN. Pessoal, alguma dúvida até aí?
Por enquanto, não. Não, não. Bom, agora vai começar a forma de solução em si, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer numa análise voltada para, como é que fala? Para carregamento contínuo é determinar sessões de análise, tá? Nem sempre você vai ter uma viga com apoios nas extremidades e carregamento contínuo. Você pode ter variações, você pode ter carregamentos internos e assim por diante, né? Bom, da mesma forma como a gente fez para carregamento pontual, equilíbrio de forças, né? Nós temos que fatiar nossa viga em seções e analisá-las, tá? Nesse caso, o sistema de convenção não muda, tá? Se a gente pega a análise, como eu sempre faço, da esquerda para a direita, nós temos o quê? Força cortante para baixo e momento fletor no sentido anti-horário como valores positivos para analisar internamente a nossa viga, tá bom? Bom, então pegando aqui a nossa viga, eu vou dividir ela em duas seções. Para poder resolver essa situação aqui, por equações de carregamento, como eu estou trabalhando com uma viga e ela está trabalhando, desculpa, ela está trabalhando com equações diferenciais, se eu tivesse um carregamento pontual no meio, eu quebro essa continuidade. Então, uma relação diferencial não seria possível para solucionar esse caso aqui, tá? Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar minha viga em seções onde não contenha um carregamento pontual no meio do vão. Ah, mas professor, peraí, só um pouquinho. O que está acontecendo? Você está com carregamento pontual no meio. Como você vai fazer isso? É simples. É só você quebrar a sua viga numa seção aonde não tenha carregamento pontual. Nós vamos ter uma seção de A até C, certo? Em que esse ponto C ele vai chegar próximo aonde está o apoio, mas não encosta nele. Nós vamos ter o que aqui? Um carregamento distribuído sem apoio nenhum. É uma viga que teoricamente vai cair no chão? Vai, né? Porque não tem apoio nenhum. Mas para efeito de análise não tem problema nenhum. E a segunda seção da viga, eu vou pegar desse ponto aonde está o carregamento aplicado de apoio até o próximo ponto, em que esse trecho aqui é como se fosse uma viga biapoiada nas extremidades. Basicamente, o que eu tenho que fazer para solucionar esse tipo de caso, tá, com carregamento pontual no meio do vão, utilizando relações diferenciais, é isso. É você quebrar em seções e que você mantenha um carregamento contínuo e sem nenhum carregamento pontual no seu meio, através dessa quebra de seções de análise, tá bom? Bom, essa primeira viga aqui, eu vou chamar de seção 1, tá? E ela tem um carregamento distribuído apenas em sua totalidade de comprimento. Bom, essa função aqui, eu vou chamar ela de x menos zero. Por que x menos zero? Porque ela começa no ponto zero da nossa estrutura, ela começa nesse ponto aqui, ok? Bom, a próxima seção da viga é essa parte, ela tem, que eu vou chamar de seção 2, ela é caracterizada por um carregamento distribuído ao longo de toda a sua extensão e dois pontos de apoio, uma sendo apoio fixo e outro sendo apoio móvel, tá? Qual que é o tipo de função que vai reger essa viga aqui? Ela vai ser uma função x menos 1, tá? Não estou ainda considerando se ela é elevado a zero, a 1, ao quadrado, nada disso. É só como vai funcionar a sua, que a gente chama lá na frente de função singular, tá? Vocês vão entender o porquê que a gente dá esse nome. Mas essa função singular para esse ponto da viga, tá? Ela vai começar em que ponto? Ela vai começar no ponto 1 metro da nossa viga total, tá? Então, por isso que ela fica como x menos 1. Pessoal, alguma dúvida até aí? É que não, professor. Ok.
Continuando, então. Bom, vamos determinar a equação de carregamento para a seção 1 da viga, tá? Então, a nossa seção 1 é essa seção aqui, do ponto A ao ponto C, com carregamento distribuído. Bom, se a gente der uma olhada no tipo de função, ela é carregamento constante, tá? Estou analisando no sentido da esquerda para a direita, então eu tenho essa configuração de convenção de sinal, como falei para vocês, força cortante para baixo, momento anti-horário, como sendo positivos, que eu estou analisando da esquerda para a direita, tá? E a função dela vai ser uma função x elevado a zero. Por que x elevado a zero? Porque ela é constante, tá? Ela é linear constante. Esse tipo de função aqui é uma função x elevado a zero. Tá? Então, você já viu aqui, o seu carregamento é nesse formato, então você vai considerar ele como x elevado a zero. Bom, agora vamos transformar essa função aqui genérica na nossa função dentro da nossa situação de análise, tá? Bom, o carregamento distribuído, ele vai ser um W de x, que vai ser o quê? O W, que é a intensidade do carregamento distribuído, x elevado a zero, tá? Por causa dessa função aqui ser contínua. Como ele é x menos zero, né? E substituindo aqui a intensidade de W, que é de 3 kN por metro, então a equação de carregamento da nossa viga é de 3x elevado a 0 kN por metro. Alguma dúvida até aí? Não. Bom, então agora vamos fazer o quê? Análise da força cortante e análise do momento fletor. Bom, determinação diferencial da força cortante para a seção 1, tá? Então aqui é a nossa viga, tá? Do jeito que está o carregamento, esse daí é a nossa, vamos dizer, nosso diagrama de corpo livre, né? O que eu tenho? Eu tenho que o V de x, ele é uma equação integral de W de x dx, variando de zero até o ponto de análise que vai de L da viga, que é o ponto C. Então, seria do ponto A até o ponto C, ou de zero até L. Bom, nesse caso, tá, eu tenho sinal negativo, tá? Isso aí é uma convenção adotada pelos livros de engenharia, tá bom? Substituindo aqui o W de x, ele é 3x elevado a 0 dx. Fazendo a integral desse elemento, esse daqui é uma constante, tá? Vai para fora. E o x elevado a 0 vai ser x elevado a 1, tá? Mais uma constante, que vai sobrar. Então, eu tenho que a integral resultante dessa equação vai ser menos 3x elevado a 1 mais um K1. E o que é essa constante? Toda vez que a gente trabalha lá em equações diferenciais que vocês aprenderam em cálculo 1, quando tem esse resquício da constante, eles são as condições de contorno do que a gente está analisando, da nossa equação, né? Nesse caso, a nossa equação é a viga. O que é a condição de contorno? Se eu estou trabalhando com V de x, esse K1 tem que ser relacionado a se há alguma força ativa nesse ponto inicial da viga, que é no ponto A, tá bom? Então, analisando as condições de contorno para forças externas, nós temos que o K é uma função da força na extremidade. A nossa extremidade tem alguma força aplicada? Não tem. Então, meu K1 vale 0 kN. Então, o meu K1 aqui equivale a zero. Então, a minha viga V de x é menos 3x elevado a 1. Tá? Analisando, então, aí o comprimento que vai de 0 até L, que é de 1 metro, né? Então, a gente vai substituir o x por 0 e o x por 1. Bom, fazendo a substituição, nós temos que o V de x, 3 vezes 0 é 0, menos 3 vezes 1 é menos 3 metros. Então, esses são os valores para os dois pontos. Bom,
Lembrando que eu tenho carregamento distribuído e agora eu tenho aqui uma função x elevado a 1. Qual é o caráter desse meu gráfico? É que ele seja uma reta crescente linear, tá? Ou decrescente linear, no caso aqui, o que está ocorrendo, tá? Por quê? Porque ele é uma integral de uma equação linear. De x elevado a zero, que ele é linear, ele vai para uma função crescente ou decrescente linear, porque ele é x elevado a 1. Alguma dúvida até aí? Tranquilo ainda, professor. Bom, agora vamos para o momento fletor. O que é o momento fletor? O momento fletor, ele nada mais é do que a integral da equação de força cortante. Não tem o sinal negativo, porque o sinal negativo já está embutido no v de x, tá? Na primeira integral. Então, ele é uma integral de 0 a L de v de x dx. Bom, qual que é a equação de v de x? É menos 3x mais k1 dx, ok? Bom, nesse caso aqui, fazendo a integral, o que eu vou ter? Menos 3 cai para fora, x elevado a 1 vai ser x ao quadrado dividido por 2, tá? Que é a lei da integração. Então, menos 3 dividido por 2 fica 1,5, negativo. O K1, ele é x elevado a zero, não aparece aqui, porque qualquer coisa elevado a zero é 1, tá bom? Vai para fora, ele eleva aqui o fator x, tá? Por que eu tenho x? Porque aqui, ó, eu estou tratando de momento fletor. Então, se eu coloco aqui uma força pontual com uma distância x, o que eu tenho? Eu tenho momento. Só que o x aqui vai analisando ponto a ponto ao longo do comprimento da viga, tá? Mais uma outra constante, que é o K2. E o que seria o K2? Tá? O K2 é uma condição de contorno para momento, tá? Analisando aqui, nós temos que o K é uma função de forças na extremidade, momentos também, tá? Em que o K1 nós já analisamos, equivale a zero, e o K2 é se eu tivesse algum momento conjugado na extremidade da viga, como se, por exemplo, ela fosse engastada na extremidade. Como eu não tenho nenhum momento aplicado na extremidade da viga, o nosso K2 equivale a zero. Então, eu tenho aqui K1 valendo zero, K2 também valendo zero. Então, o meu momento de x equivale a menos 1,5 x ao quadrado, variando de 0 a 1. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função quadrática, né? Então, substituindo esses valores, eu tenho que a minha equação momento de x vai de zero no ponto inicial até menos 1,5 no ponto da extremidade de análise no ponto C. Então, se espera que essa função ela seja, pelo fato dela ser negativa, né, com cavidade voltada para baixo, né, e ela seja parabólica, né, uma parábola seria, né? Então, por quê? Porque ela é uma integral de uma função linear crescente, que é o v de x, tá bom? Então, ela é uma função quadrática. Bom, vamos agora trabalhar com a seção 2. Então, terminei a força cortante, momento fletor para esses dois pontos. Agora eu vou para a seção 2. Bom, nesse caso aqui, a minha configuração de análise é essa viga. Do ponto C ao ponto B, com carregamento distribuído e duas forças na extremidades de apoio. Tá? Bom, como que vai funcionar aqui? Bom, primeira coisa que eu tenho que ver é a minha função, tá? Eu vou analisar ela da esquerda para a direita, então tenho essa configuração de, como é que fala? De força cortante de momento fletor, como convenção de sinal, e a minha função, y, vai ser x elevado a zero. Por quê? Porque é carregamento linear, tá? Bom, substituindo aqui para a gente determinar a nossa equação de carregamento para esse trecho, ela vai ficar como w de x vai ser wx, que é a função singular, elevado a zero, tá?
Quanto que equivale meu W? Vale 3. Quanto que equivale minha função singular? A gente analisou, nossa função ela é x menos 1, tá? Então, a minha equação de carregamento, ela vai se traduzir por essa equação aqui. 3x menos 1 elevado a zero, quilonewtons por metro. Lembrando que isso daqui é uma força, tá? Que, pela convenção de engenharia, para baixo, ela é positiva. Por isso que ela não tem um sinal negativo aqui, tá bom? Do que todo mundo pensa, professor, mas para baixo não era para ser positivo? Lembre-se que a análise é para esforços internos. Ela modifica, tá bom? Bom, com a nossa equação de carregamento na mão, nós vamos agora para analisar força cortante e momento fletor. Até aí alguma dúvida? Com você fazendo ainda não, professor. Na hora que a gente for fazer. Exatamente. Né? Pô, professor, tá lindo, maravilhoso. A hora que começa a fazer daquele, mas puta, por que que deu errado, né? E ainda, sabe o que é o pior? Essa é a hora da prova. A hora da Uhum. prova que é o pior, que você fala, nossa, eu tenho certeza que eu acertei a questão. Eu vou lá, eu vou provar que o professor está errado. A hora que vai para a correção da prova, o professor estava certo, né? Isso que mais dói do coração. Eu falo que eu já passei isso muitas vezes, tá? Nossa, sim. E é análise, né? Porque as contas em si, assim, são tranquilas, mas a análise que às vezes dá uma confundida, não sei, daí considera se não errado. Eu, pelo menos, né? Sim, sim. Mas olha, gente, aqui eu falo para vocês, a coisa é mecânica. Se for fazer exercício, não vai mudar, né? Pegou o jeitão, vai embora. Eu também tive um pouquinho de dificuldade dessa parte quando eu fiz, né? Mas conforme eu fui fazendo exercícios, né? Principalmente depois que a gente vira professor, a coisa fica muito trivial. É verdade. Pessoal, então vamos lá. Determinar a força cortante. Bom, essa aqui é a nossa viga, então vamos analisar ela. V de x, ela vai ser a integral negativa de W de x dx. Ó, não modifiquei nada da minha análise, vai ser o mesmo padrão, tá? Bom, substituindo agora aqui a nossa equação, vai ser menos 3, menos integral de 3, x menos 1 elevado a zero dx, tá? Bom, passando para o lado de fora, fica constante para fora menos 3, x menos 1 elevado a zero, vai ser x menos 1 elevado a 1, mais um K1. Agora é que mora o grande perigo que vocês podem errar, tá? Prestem muita atenção. Nesse ponto C aqui, como que vai ficar esse K1? Se eu tenho uma força pontual aqui e eu tenho uma viga em balanço daqui para trás, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho é que a minha força, tá? Até colocar aqui uma caneta para a gente poder analisar. Eu tenho uma força pontual, nesse ponto, ok? E eu tenho daqui para trás, eu, apesar de eu estar negligenciando, mas não posso ignorar, eu tenho uma parte da viga em que eu tenho uma força aplicada também nesse ponto da minha viga que ficou para o lado de fora da análise. Como que eu vou determinar esse K1 aqui, tá? Bom, para fazer essa análise, nós temos que considerar as duas forças. Por quê? Porque as duas estão em contato, porque ela chega bem próximo do ponto 1 da viga, tá? A gente faz a análise de 0 a 1, e no ponto 1, além dessa força resultante desse ponto final, eu ainda tenho a força desse ponto de contato, que é o apoio, tá? É aí que, se vocês não fizerem da maneira correta, essa condição de contorno, vocês vão errar a equação e vocês vão errar toda a análise, tá? É aí que mora a pegadinha. Bom, nesse caso, a função K ela é uma função resultante do ponto C em termos do eixo Y, tá? Que é a força cortante. E como que eu vou determinar essa força resultante? Eu tenho que fazer uma somatória da força CY, tá? Que ela é para cima, nesse caso, e eu tenho a força W, tá?
de carregamento, que é a força no ponto C, que a gente analisou lá atrás, né? Quanto que tinha dado essa força? Tinha dado 3 kN, tá? A gente analisou a força, começava de 0 e ia até 3, tá? Então, essa força que eu calculei, que é a reação de apoio, ela vale 6,75, tá? Nesse caso aqui, o para cima ele é positivo, tá? Pra você ver como que a coisa é meio complicada. Uma hora para a força para baixo, quando eu analiso essa força interna, na equação para baixo é positivo, né? Para cima é negativo, só que na reação de apoio ela se inverte, né? Ela vira positivo se for para cima e negativo para baixo. Mas aí você pergunta, mas professor, por que há essa inversão? Essa inversão ocorre porque quando eu faço W de X, ele está negativo aqui, tá? Que ele coloca a força agora negativa para baixo. Só que o K1, se ele fosse obedecer essa regra, ele sairia negativo também, só que ele está saindo positivo, tá? É somente por causa dessa situação do fator K em que eu volto a obedecer aquela condição de que a força vertical para cima é positiva. Isso ficou claro para vocês? Ficou. Tá? Eu sei que é um pouquinho complicado, né? Mas é por causa justamente desse fator K1 aqui, que a gente obedece realmente às regras que são impostas pela matemática quando vai fazer uma integral, tá? Que esse fator aqui, tá? Ele tem que manter os sinais, né? Quando você faz uma integração, tá bom? Como ele não modificou o sinal, eu volto à velha convenção anterior. Bom, então eu tenho aqui 6,75 menos 3, então meu fator K1 vale 3,75, né? Então, K1 aqui, 3,75. Então, a minha equação, ela tem que ter esse valor aqui, tá? Bom, o que vai acontecer? Como eu falei para vocês, tá? Principalmente na parte de momento fletor, da força cortante, não, porque eu tenho uma força aqui que vai quebrar essa sequência da nossa viga. Mas no momento fletor, ele vai começar num ponto e vai dar sequência entre cada trecho da viga, vai dar um ponto de conexão entre eles, tá bom? Bom, então a nossa equação agora, do ponto 1, vai se transformar nessa equação aqui. Menos 3, x menos 1 elevado a 1, mais 3,75. Fazendo agora a análise, né, da nossa viga, variando de 1 até 3, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que para o ponto 1, que é 1 menos 1, vai ser igual a 0, sobra 3,75, tá aqui. Aqui nós vamos ter 3, 3 menos 1, 2, vai ser igual a menos 6 mais 3,75, nós temos menos 2,25, tá? Bom, qual que é a situação em que eu enfrento agora na minha viga, tá? Eu tenho uma força positiva, de 3,75 na primeira extremidade, e eu tenho uma força negativa em 2,25 na outra extremidade. Quando ocorre essa inversão de valores, eu tenho um ponto de transição. É que nem nossa conta bancária ao longo do mês. Ela começa positiva nos primeiros dias e vai se tornando negativa ao longo do mês, não é? Para poder passar do ponto positivo para o negativo, o que acontece? Eu tenho ponto zero. Vai chegar um momento em que minha conta vai ter R$0. A nossa viga também. Se tratando de um carregamento linear, se ela começa positivo e termina negativo, ela vai ter um ponto em que ela toca no nosso eixo de análise, que é o ponto zero. E eu tenho que determinar esse ponto zero, por quê? Porque é no ponto zero da força, quando o carregamento é distribuído, tá? Em que eu vou ter o ponto máximo do nosso momento fletor. Ficou claro isso para vocês? Por que a gente tem que determinar esse ponto zero? Ficou. É que na outra aula que se liberou, eu já tinha explicado bem isso aí, né? Beleza.
Bom, então, para descobrir qual é o ponto igual a zero, né? Que tem que descobrir o ponto na viga agora, não é determinar a força, é determinar o ponto em que ocorre essa inversão. Eu tenho que considerar minha força cortante igual a zero. Então, eu vou pegar a minha equação e vou igualar a zero. Menos 3x menos 1, mais 3,75 igual a zero. Tá? Tá aqui a nossa equação. Bom, agora é só fazer uma conta matemática normal, tá? E a gente descobre que o x equivale a 2,25 metros. Tá? Então, se eu pegar aí a nossa viga, desde o início que ela começa até a extremidade, em 2,25 eu tenho essa, como é que fala? Essa inversão desse ponto, tá? Bom, vamos determinar agora o momento fletor. Bom, tá aí a configuração da nossa viga. E o que é o momento fletor? O momento fletor é a integral do v de x dx, tá bom? Bom, nossa equação já foi determinada, menos 3x menos 1 mais k1 dx. Fazendo a integral, o que vai acontecer? Esse menos 3 vai para fora, x menos 1 vai ser ao quadrado, divide aqui, vai ficar menos 1,5, mais k1 de x menos 1 mais k2, tá? Vamos agora novamente analisar o quê? Esses fatores. O K1, eu já determinei quanto que ele vale, tá? Ele equivale a 3,75. Por quê? Porque eu tenho a força do contato da viga e balanço mais a força de apoio. No caso do K2, eu tenho momento aplicado por algum tipo de apoio? Eu não tenho. Mas o que eu tenho? Eu tenho um momento fletor que também é gerado pela nossa viga em balanço que está nesse ponto. Não se esquecendo, novamente, né? Que nós temos aqui a nossa viga, tá? E o que acontece? Essa viga aqui, pelo fato de ter essa força, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um momento fletor nessa extremidade. Então, esse meu K2 aqui, ele já não é nulo, tá? Ele tem um valor produzido por essa força que está aplicada aqui nessa extremidade. Então, as condições de contorno que eu tenho vai ser K1, que é 3,75, que eu já tinha determinado anteriormente, e o K2 é o momento fletor resultante da extremidade que a gente calculou na seção 1 da nossa viga, que equivale a 1,5, tá bom? Bom, então K1 vale 3,75, K2 equivale a 1,5, então a nossa equação para a nossa viga vai ser isso daqui. Menos 1,5, x menos 1 ao quadrado, variando de 3 a 1, 3,75, x menos 1, de 3 a 1, menos 1,5, tá? Pessoal, substituindo todos esses valores, eu agora tenho que analisar 3 pontos na minha viga. Eu tenho que analisar a seção inicial, quer dizer, o ponto inicial, o ponto final e a extremidade, onde a minha força cortante é igual a zero, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que no ponto 1 deu menos 1,5. No ponto 2,25, que é onde ocorre a inversão do, da força cortante, que é o ponto máximo da força, onde vai ter um momento fletor, né? Não é que seja a força máxima. Deixa eu explicar melhor, que eu acho que eu me expressei até errado. É onde a concavidade, seja ela para cima ou para baixo, ela vai atingir o ponto máximo. Não quer dizer que naquele momento seja um momento fletor máximo, porque aqui, ó, o momento fletor vai ocorrer na extremidade 1, tá? E não no ponto onde a força cortante é zero. Mas pelo fato de eu ter uma viga ao quadrado e negativa, ela é uma parábola voltada com concavidade voltada para baixo. Esse ponto aqui em cima, onde vai ter essa inversão da concavidade, vai ser no ponto 2,25. E vai ter uma intensidade de 0,84 kNm, ok? E quando eu substituo por 3, o momento final é igual a zero. Pessoal, ficou claro isso para vocês?
Pessoal? Mais uns exercícios melhor, né? Tô vendo que vocês estão ficando assustados. É, tá indo, tá indo. Vamos lá, gente. Bom, vamos fazer o esboço dos diagramas, então, tá? Bom, então eu fatiei minha viga na seção de A até C e de C até B. Então, eu vou separar a minha viga nesses 3 trechos, né? Vão formando 2 trechos, né? Nesses 3 pontos que formam 2 trechos. E agora eu vou fazer meu gráfico, tá? O primeiro gráfico é da força cortante, com intensidade em kilonewtons. Ele começa com 0 e vai até 3, e eu sei que a minha função é x elevado a 1. Então, eu traço uma reta até esse ponto. Depois, na seção 2, ele começa com 3,75 e vai até 2,25. Mais uma vez, eu vou unir esses 2 pontos aqui e eu faço análise da minha viga nesse ponto. Tá? Então, tá vendo aqui, ó, que desse ponto de 1 até 3, ó, olha onde ocorreu a inversão do ponto, que foi 2,25, que é o que eu comentei com vocês, tá bom? Bom, fazendo agora para momento fletor, tá? O M de X em quilonewton metro, o que eu vou ter? Ele vai ter que começa com 0 e vai a 1,5. Só que ele está aqui, ó, com uma força decrescente linear, então a minha concavidade aqui ela é para baixo. No segundo trecho, ele vai de 0, de 1,5, negativo, né? Ele passa por 0,84 justamente no ponto 0, e depois ele volta a 0. Só que como ele também está com uma... Aqui ele está com na força cortante uma reta decrescente linear, né? Vamos dizer, reta, né? Ele vai ter concavidade voltada para baixo também. Então, eu tenho esse ponto 0,84, que vai formar essa primeira parte da nossa parábola, e a segunda parte que ele volta a 0, aonde eu formo a segunda parte da nossa parábola. Então, esse aqui, ó, é o nosso gráfico de força cortante e momento fletor para esse tipo de análise, tá bom? Então, vejam que vocês têm que sempre puxar da força cortante, do carregamento inicial, você vai conseguir puxar qual é o comportamento, a função, né? Dentro dessa função, ele já vai te indicar qual que é o formato da nossa curva, tá? E da força cortante para o momento fletor, você até já consegue acompanhar o formato dele se ele é crescente linear ou decrescente linear. Se aqui fosse uma reta crescente linear, essa concavidade seria voltada para cima. E assim você vai montando o seu diagrama, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aí? Ainda não. Beleza. Bom, lembrando para vocês, fazendo uma revisão, né, de que para resolver esse tipo de problema, tá? Você tem que fatiar a sua viga, se tiver um ponto de apoio, por exemplo, no meio, fatia a sua viga em trechos de carregamentos distribuídos, sem que você tenha, se você tiver algum carregamento pontual que fique nas extremidades da seção de análise, tá? E quando for passar para a seção de análise, tome cuidado na hora de determinar os seus esforços de apoio, tá bom? É isso que vocês precisam determinar para não ocorrer nenhum erro. Pega a força cortante que você vem do ponto anterior, mais o carregamento pontual, e você vai determinar ali qual que é a sua constante. A grande pegadinha, eu falo para vocês, são as constantes das condições de contorno, tá bom? Bom, próximo exercício, aqui é 2, né? Esqueci de trocar 2, mantive 1. Determine o diagrama de força cortante e momento fletor para a viga abaixo. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho um carregamento que começa crescente linear e depois ele se transforma numa constante, tá? Com intensidade máxima de 0,8 kN por metro, tá? Bom, agora eu não tenho forças que estão no meio da viga, mas eu tenho uma variação de carregamento. E como que eu faço para poder fazer essa análise, né? Então, o objetivo é determinar o diagrama de força cortante, momento fletor,
para vigas com variação na função de carregamento, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aí são a determinação dos esforços externos. Vou passar um pouquinho aqui rápido, vocês já estão craques nessa análise, tá? Então, tá aí a nossa viga. Eu tenho dois carregamentos equivalentes, PT e PR, com as forças FAY e FBY na vertical, FAX na horizontal, porque aqui eu tenho um carregamento, um apoio fixo, tá? Bom, eu tenho distâncias aqui do ponto A até o ponto de carregamento PT, que é o carregamento triangular, e eu tenho a distância que vai do ponto A até o ponto de carregamento retangular, que é o nosso PR, tá? Bom, qual que é a intensidade do carregamento PT? É a área da figura, que é base vezes altura dividido por 2. Base minha é o LAC, altura é o W, tá? Que é o carregamento distribuído. Eu já vou colocar aqui em newtons, tá? Estou colocando newtons, ou posso colocar em quilonewtons, 0,8. E eu tenho que a minha viga ficaria igual a 1,2 quilonewtons, tá bom? Agora, a distância do ponto A até o ponto PT, ele é o quê? 2LAC dividido por 3. Por quê? Porque a maior base da nossa figura triangular está mais próximo desse trecho da viga. Então, ele é 2/3, tá bom? Então, 2/3 do LAC, mais um ΔX se ocorresse alguma variação de espaço aqui. Como não há, esse ΔX vale 0, tá? Então, está aí substituindo os valores. O ponto de aplicação da carga seria de 2 metros. Fazendo agora para a viga retangular, eu tenho aqui que a base é 2 metros e a altura é 0,8 kN, 800 newtons. Ele vai ter uma intensidade de 1,6 kN, com uma intensidade de XAPR, né, que é o ponto de aplicação, como LCB, que é essa distância aqui, né, essa distância do ponto C até o ponto B, dividido por 2, que é a característica do centroide de uma figura retangular, mais um ΔX. Por que eu tenho ΔX agora? Porque ele começa desse ponto, ele não começa do ponto 0, tá? Então, substituindo aqui, eu tenho essa distância. Aqui é 2, né, metros, dividido por 2, mais 3 metros de onde ele começa. Então, eu tenho que o ponto de aplicação da força PR, partindo do ponto A, é de 4 metros. Bom, agora determinar quais são os esforços externos. Está aí a configuração da nossa viga, né? Então, o sistema de convenção externo é esse daqui. Somatório de força em X igual a 0. Eu tenho que o FAX é igual a 0, não tem força na horizontal. Agora, força em Y, eu tenho 4 forças, né? Eu tenho FAY, positivo, PT, negativo, PR, negativo, e FBY para cima. 2 incógnitas e 2 com valores. Parto para a próxima equação, que é somatório de momento do ponto A igual a 0. E o que eu tenho? Eu vou ter aqui o momento PT, que ele tem essa situação, ele faz esse giro aqui, que ele é no sentido horário, positivo. O PR também, ele tem esse giro aqui, partindo desse ponto, então ele é positivo. E o MB, que ele é negativo, porque ele está na reação de apoio e faz esse giro anti-horário, menos MB. É aqui onde está a nossa incógnita, tá? Substituindo aí os valores, tá? Que é PT vezes X a PT, que é o momento da força PT, PR vezes X a PR, que é o momento da força PR em relação ao ponto A, dividido pela distância X a B, que é o FBY, tá? Que é o momento do FBY pela distância de A até B. Todos esses valores são conhecidos, esse é incógnita. O meu FBY, substituindo os valores, vai ser igual a 1,76 kN, tá? Bom, substituindo agora aqui na nossa equação, determinando FAY, eu tenho que a força vai ser igual a 1,04 quilonewtons, tá bom? Bom, vamos agora para analisar internamente a nossa viga, tá? Bom, determinação começa pelo fatiamento da nossa viga, tá? Anteriormente, eu falei para vocês que para fatiar uma viga, tá?
a gente sempre parte para onde tiver um carregamento que quebre a continuidade. Nessa situação, o que vai quebrar essa continuidade é a diferenciação do formato, que ele começa linear e depois ele é contínuo, tá? Então, isso é o que vai diferenciar os nossos trechos de análise. Então, eu vou ter aqui o trecho de A até C, correspondente ao carregamento triangular, e eu vou ter o trecho CB, correspondente ao carregamento de formato retangular. Bom, nesse primeiro caso aqui, a nossa seção 1, eu tenho o quê? Um carregamento, eu tenho um apoio fixo na extremidade e eu tenho um carregamento triangular, tá? Nesse caso, a nossa função, ela vai começar do ponto zero, então ela vai ser x menos zero, ok? Para a seção 2, o que eu tenho? Eu tenho um outro carregamento de apoio móvel na extremidade e eu tenho um carregamento retangular ou carregamento contínuo, tá? E a função dele vai ser x menos 3. Por quê? Porque ele começa nesse ponto 3 aqui, tá bom? Então, eu tenho a função x menos 0, porque começa em 0, e a função x menos 3, porque ela começa no ponto 3. Até aí, alguma dúvida? Sem dúvidas? Sem dúvida. Tá anotando aqui. Beleza. Bom, então vamos agora começar a analisar a seção 1 da nossa vida. Pessoal, pedir desculpa aqui, mas hoje tá brabo da aula, viu? Tá quente pra caramba, tempo seco. Pra falar tá difícil hoje. Vou tomar uma água aqui. Vamos lá. Seção 1. Então, seção 1 eu tenho essa configuração aqui. Uma força de apoio e um carregamento triangular do trecho de A até C. Bom, nesse caso, a minha viga ela tem esse comportamento aqui. Lembrando que minha análise é da de esquerda para a direita, então eu tenho essa configuração de convenção de sinais, e a minha função, como ela é crescente linear, é uma função x elevado a 1, com a intensidade de carregamento W0, tá? Bom, então substituindo isso daqui para determinar minha equação de carregamento, eu tenho que o W de x é igual ao quê? A intensidade W, x elevado a 1. Só que nesse caso, como que a gente vai determinar esse W aqui, tá? Esse W aqui, ele é o quê? O coeficiente angular, né? Vamos colocar aqui. É o coeficiente angular da minha reta, que eu chamo de θ, tá? E o que é o nosso θ? O nosso θ é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Não precisa fazer a tangente dele, tá? É só colocar essa inclinação aqui, desses valores, que você consegue determinar o seu W, tá bom? Então, mantenham isso na cabeça de vocês. Carregamento linear, crescente linear, você tem que fazer essa relação entre a intensidade pelo comprimento, e aí você vai saber o quanto que ele vai estar variando a sua intensidade de carregamento. Não é só colocar o valor máximo que está aqui, não, porque senão você vai caracterizar como um carregamento contínuo e não crescente linear, tá? Então, aqui, ó, nós temos o quê? O W de x é o quê? O W, que é 0,8 kN por 3 metros, então por isso que está essa relação aqui, 0,8 por 3, x aqui é menos 0, posso ignorar o 0, elevado a 1. Alguma dúvida até aí? Ficou claro como que a gente determina esse W para carregamento crescente linear? Esse 0,8 sai de onde?
É a intensidade máxima aqui, ó. A intensidade máxima do carregamento. É como se fosse a altura do nosso triângulo. Ah, tá. Tá bom? Tá. E o 3 metros é o quê? É o Anteriormente estava em Newton, né? Desculpa. eu coloquei Newton na hora ali para não ficar tão pequenos valores, né? Mas agora eu voltei para quilonewton metro. Ah, então tá. É o 800 do começo, né? Então. Isso. Bom, turma, ficou claro como que a gente determina esse W aqui? Isso é importante. Se vocês errarem aqui, vocês erram tudo dali para frente. Aqui foi. Beleza. Bom, como coloquei aqui, coeficiente angular da reta de carregamento 0,8 por 3. Bom, agora vamos fazer o quê? A equação diferencial para a força cortante. Nós temos essa configuração, tá? Com uma força de apoio na extremidade. E eu tenho aqui o nosso V de x, que é a integral de 0 a L de W de x dx. Bom, nesse caso aqui, substituindo os valores, tá? Eu tenho que o 0,8 por 3 vai para fora, o x elevado a 1 vai ser x ao quadrado dividido por 2, então vai ser menos 0,8 por 6, mais o fator K1. Fator K1. O que é o fator K1? É a condição de contorno para a força externa. Nesse caso aqui, ele é a função da força na extremidade que nós calculamos nas reações de apoio, que equivale a quanto? 1,04 kilonewtons. Então, esse valor aí vale 1,04. Bom, substituindo, o V de x é igual a menos 0,4 por 3, simplificando, Vx ao quadrado de 0 a 3 metros, mais 1,04. Bom, continuando aí para a gente poder analisar as forças, né? O que eu tenho? Eu tenho que o nosso x e o V de x para ponto 0 vai valer 1,04 e para 3 metros 0,16 negativo. Bom, eu tenho um ponto positivo, um ponto negativo, eu tenho o quê? Uma inversão de sinais, ou seja, uma transição entre positivo e negativo, que onde vai ocorrer o quê? A inversão da concavidade da força do momento fletor, tá bom? Ou até, às vezes, não nesse caso aí, pode ocorrer inversão também da... vai ocorrer inversão da força cortante e no momento fletor também vai ter esse ponto máximo na curva. Bom, considerando V de x igual a zero, para saber qual é esse ponto, substituindo aqui, tá, na nossa equação igualando a zero, eu vou ter que o nosso x ao quadrado, né, vai ser de 2,78 metros. Ou seja, vai chegar bem próximo aqui ao ponto 3, tá bom? Bom, momento fletor. Momento fletor, eu vou pegar aí a nossa equação, V de x dx, de 0 até L, e vou integrá-la mais uma vez. Bom, jogando aí a nossa equação, o 0,4 aqui vai ser o quê? X 0,4 por 3, vai para fora. Opa, hoje está difícil. Então, 0,4 por 3. E aqui o x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3, 3 por 3 aqui, justifica o nosso fator virar 9, tá bom? Aqui vai ser K1 de x mais K2. Analisando agora as condições de contorno para momento, o que eu tenho? A força continua variando 1,04 e aqui eu só tenho uma condição de apoio. Eu não tenho momento aplicado nesse ponto da viga. Então, o fator K2 equivale a zero. Então, K1 de x é 1,04, K2 equivale a zero, e a minha equação de viga vai ser igual a essa
função. Menos 0,4 sobre 9, x ao cubo, mais 1,04x. Substituindo os valores, inclusive no ponto aonde ocorre a inversão de força cortante, né? Nós temos aqui, quer dizer, o ponto onde ocorre o ponto zero, né? Vai ser 0 para x igual a 0, né? Em 2,78, meu momento vai ser igual a 1,94, e para 3 metros, ele vai valer 1,92, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aí? Não, tranquilo. Não? Então vamos continuar. Tá. Vamos analisar agora a seção 2, né? Bom, seção 2 é caracterizada por esse diagrama de corpo livre. Um carregamento distribuído de C até B, com uma força pontual em BY, em que eu tenho essa configuração aqui, carregamento contínuo. Esse tipo de carregamento é uma função de carregamento W de zero com x elevado a zero. Bom, aqui o nosso W de zero é 0,8, né? E a nossa função singular aqui é x menos 3, porque ela começa em 3, elevado a zero. Então, o nosso W de x aí vai ser igual a 0,8 x menos 3 elevado a 0 quilonewtons por metro. Tá bom? Bom, fazendo agora a integração para a força cortante, considerando essa situação da viga, eu tenho V de x, é a integral de menos a integral de W de x dx, em que eu vou ter o W de x com essa equação. Fazendo a integração dela, o que eu vou ter? Essa constante vai para fora, menos 0,8. X menos 3 vai de 0 para 1, mais um K1. Bom, condições de contorno para forças externas, eu tenho uma função na extremidade que vale, nesse caso, menos 0,16. Por que é que vale 0,16? Não esqueçam que daqui para trás eu tenho uma outra viga. E quando eu fiz o cálculo de força cortante, a força cortante chegou a valer 0,16 nesse ponto aqui, tá? Ele é considerado negativo, por quê? Porque ele está para baixo. Então, substituindo aí, nós temos o K1 valendo menos 0,16. Até aí, tudo bem? Então, você puxou esse menos 0,16 lá da última análise Da do outra VX. parte, que é Tá. onde termina a parte do carregamento triangular. Não se esqueçam que eu tenho viga ainda aqui para trás, né? Seria isso Tá. daqui, ó. Eu tenho uma viga ainda que existe aqui para trás, e esse carregamento dele seria triangular, não seria? Então, desse ponto aqui, ele termina com essa intensidade de força. Ok? Tá, faz sentido. Bom, substituindo aqui, o nosso V de x vai ter que valores. X em 3 metros valendo menos 0,16 e 5 no ponto máximo da viga, ele vai valer menos 1,76, tá? Lembrando que, se você pegar lá a nossa viga, qual que é o FBI? É 1,76, positivo, e aqui deu negativo, que é justamente para quê? Para que as forças se anulem nesse ponto. Outra coisa, aqui eu tenho carregamento triangular que depois se transforma em carregamento contínuo. Eu não tenho nenhum carregamento aqui que faça como é que fala? Que faça essa inversão, não tem uma quebra, um carregamento pontual que provoque uma quebra. Então, na extremidade, os pontos têm que se unir, tá bom? Então, aqui o nosso parâmetro deu certo, tá? Isso é uma dica importante, porque se, por exemplo, nessa situação não tivesse dado o mesmo valor, ou a extremidade não tivesse dado o módulo da força de reação de apoio, alguma coisa você errou no cálculo. Então, teria que voltar atrás e corrigir, tá? É uma dica que eu dou para vocês saberem se os seus cálculos estão certo ou errado.
Bom, agora o momento fletor. Momento fletor, nós temos aí a integral de v de x, substituindo a equação e fazendo a integral, o que eu tenho? 0,8 para fora, x elevado a 1 vai x ao quadrado dividido por 2, o que justifica o 0,4. Só que agora a nossa função é x menos 3, né? K1 de x menos 3 mais K2. Bom, as nossas constantes K, tá? Nós temos o K1 que vale 0,16, negativo, e nós temos aqui o nosso K2, que equivale a 1,92. Por quê? Mais uma vez, eu tenho uma viga que existe daqui para trás, e essa viga tem força cortante e momento fletor que nós calculamos. Nós temos que pegar essa força calculada na extremidade para poder determinar nossas constantes, tá bom? Bom, nesse caso aqui, K1 vale menos 0,16, K2 equivale a 1,92. Então, a nossa equação é traduzida por essa equação aqui, essa função, né? Menos 0,4, x menos 3 elevado ao quadrado, analisando de 3 a 5, que é onde é o trecho da viga. Menos 0,16, x menos 3, também variando de 3 a 5, e 1,92. Bom, substituindo aqui para os trechos 3 e 5, como não tem nenhuma inversão de valor na força cortante, né? Então, eu posso pegar só os trechos da extremidade. Ele vai terminar com 1,92 no ponto 3 e 0 na extremidade máxima de 5 pontos. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou desboçar os meus diagramas, tá? Bom, como ele ficou um pouquinho, como é que fala, complicado de fazer, não deu para fazer no Excel, tá? Ou, desculpa, no PowerPoint. Então, eu estou fazendo diretamente por uma simulação computacional, que eu vou ensinar para vocês lá no fim do curso, tá? Então, nós temos aqui as forças FAY, FBY, tá? E o que acontece? A nossa viga vai ter esse comportamento de força cortante, em que esse primeiro trecho, pelo fato dele ser triangular, né, uma reta linear crescente, ele vai ter essa força aqui, ó, tá? E variando de 1,04 a menos 0,16. Com esse ponto aqui, ó, aonde ocorre a variação do carregamento. Então, ele é uma função quadrática, parábola com ponto máximo, tá? E daqui para frente, ele é o quê? Linear. Por quê? Porque a força cortante parte de um carregamento linear contínuo, tá? Para o gráfico de momento fletor, ele vai ter uma função aqui ao cubo, o que ele é uma parábola um pouco mais estreita, dá para ver aqui a parte estreita, em que ele começa de 0, vai até 1,92, percebam aqui que o ponto 1,94 está ocorrendo justamente onde ocorre a inversão da força cortante, que é 1,94 aqui em cima, e desse ponto aqui, ele se transforma numa parábola de função 2, em que ele é uma parábola um pouco mais aberta, até onde ele vai no trecho final, em que ele termina com 0. Pessoal, alguma dúvida até aí? Pai, não. Bom, história, né? Se não há dúvida, nossa aula de exercício termina. Não sei se não tenho nenhuma ou só tenho todas, professor. Mas logo menos enviamos uma mensagem. Vai começar aí as dúvidas na hora que tiver que fazer, né? Deixa eu só parar aqui a gravação.